Olá, eu sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será as heranças sexuais. Bom, nós sabemos que nós humanos, que os animais em si, eles são compostos por material genético. No caso de nós humanos, nós somos compostos por DNA, que também pode ser chamado de genoma. O nosso genoma ele é composto por 46 cromossomos, ou seja, são dois pares com 23 cromossomos. São 23 cromossomos vindos do nosso pai, e 23 cromossomos vindos da nossa mãe. Esses cromossomos, eles guardam todas as informações genéticas referentes àquele indivíduo, ou seja, nos cromossomos é que nós temos as informações genéticas do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós e também os nossos, então, desde as características físicas, até o perfil metabólico, doenças genéticas, entre outras, a presença das variantes que causam as doenças genéticas e hereditárias também estão contidas dentro desse genoma. Ao longo desses 46 cromossomos, existem em torno de mais de 22 mil genes que são funcionais no nosso DNA. Então, esses 22 genes eles podem agir de forma individual ou de forma concomitante com outros genes, ok? E assim formam as nossas características, formam o nosso metabolismo e formam nós como os seres humanos como nós conhecemos. Bom, como que ocorre a determinação do sexo, Como é que eu sei que o meu bebê vai ser menino ou menina? Vamos lá. A determinação do sexo na maioria das espécies, porque existem espécies que essa determinação do sexo ela é diferente, ocorre por meio de genes que são situados em cromossomos denominados cromossomos sexuais. Na maior parte de nós vertebrados, quando eu falo nós, inclui a espécie humana, porque nós somos vertebrados, as fêmeas elas apresentam um par de cromossomos sexuais idênticos, que no caso de nós seres humanos nós chamamos de XX, e nos machos os cromossomos são diferentes, no caso eles são cromossomos XY. Como a gente pode ver nessa ilustração, os seres humanos então, no caso do homem, ele possui 44 cromossomos e mais 2 cromossomos sexuais, que são o X e o Y. E a mulher possui 44 cromossomos e mais 2 cromossomos sexuais, que são o XX. Então, quando ocorre esse cruzamento, quem determina o sexo do bebê é aquele cromossomo provindo lá do homem. Se no caso, quando ocorre a fecundação e a divisão celular, ocorrer que esse gene Y vai ser passado para o bebê, então ele será macho. Caso seja apenas o X, ele será fêmea. Bom, em condições normais, qualquer célula diploide, ou seja, que tenha dois pares contendo 23 cromossomos, o que nós também chamamos de 2N, como eu já disse, desses cromossomos, 44 são autossomos. O que é um cromossomo autossomo? São cromossomos que eles regem outras características, que eles influenciam características fisiológicas, características de metabolismo, E 2 cromossomos são especiais, ou seja, eles são cromossomos voltados apenas para o sexo. São cromossomos sexuais, que também são chamados de cromossomos heterossomos. Os cromossomos autossômicos, eles são relacionados com, nesse caso, com as características comuns aos dois sexos, ambos os sexos, e os sexuais são responsáveis pelas características próprias de cada sexo, como por exemplo, se eu sou menina, o meu cromossomo sexual ele também vai estar relacionado ao desenvolvimento de características femininas. Se eu sou um rapaz, esses cromossomos sexuais também vão estar relacionados com características voltadas para o sexo masculino. Bom, nem todos os animais, como eu disse, têm seus sexos determinados por fatores genéticos. Alguns répteis, como jacarés e tartarugas, eles têm os sexos do filhote determinado de acordo com a temperatura do ambiente, o qual o ovo fica incubado. Olha só que interessante. Bom, os cromossomos sexuais, como esses são os cromossomos sexuais, o X ele é maior, ele é um pouco maior do que o cromossomo Y, ele contém
o X ele pode conter uma porção encurtada, pode ou não ter uma parte mais curtinha, em que existe genes exclusivos para o sexo masculino, isso no caso o cromossomo X, tá, gente? Aí, como vocês podem observar na figura abaixo, o cromossomo X não possui alelos nos cromossomos Y. Isso é, entre os dois cromossomos há uma região não homóloga, ou seja, há uma região não semelhante. Na espécie humana, o sexo feminino é homogamético, ou seja, porque possui XX, enquanto o sexo masculino é heterogamético, porque ele possui o X e o Y. Então, o que é a herança genética? A herança genética é o processo pelo qual o organismo, né, ou célula, adquire ou torna-se predisposto a adquirir certas características semelhantes dos organismos das células que o geraram, ou seja, ele pode adquirir ou está predisposto a adquirir características semelhantes ao seu pai ou à sua mãe, né, através dessas informações contidas lá no código genético que são transmitidas através dos descendentes. Existe uma coisa que nós chamamos de herança ligada ao sexo, né, que é a hereditariedade, ou seja, a herança que tem relação com os genes sexuais, né, que pertence a esses cromossomos sexuais e determinam algumas doenças que podem surgir no indivíduo. Então, essa herança ela pode se dividir em 3 tipos: a herança ligada ao cromossomo X, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. Então, vamos lá. Olha só como funciona a divisão dessas heranças sexuais, né? A herança ligada ao sexo, ela ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo X. Ela é de origem materna, geralmente possui padrão recessivo, né? Então, todos os homens apresentarão as características determinadas pelo cromossomo X, herdado da mãe. Lembra que o homem também herda o cromossomo X. Porém, o diferencial é que ele tem o cromossomo Y herdado lá do pai. Mesmo ele estando em heterozigose. Isso acontece porque os homens possuem um cromossomo X, apenas um cromossomo X, e por isso eles têm nenhum outro gene para aquela característica. Então, como eles possuem apenas o cromossomo X, que é herdado lá da mãe, eles não têm como não ter essa característica. Aí nós temos a herança restrita ao sexo, que ocorre quando o gene está ligado ao cromossomo Y, então ela é de origem paterna, ela provém lá dos genes holândricos, ou seja, do cromossomo Y. Esses genes eles se desenvolvem apenas em homens, né? Se o gene, por exemplo, SRY é holândrico e é responsável ele é responsável, né? Esse gene SRY, ele é lá dos cromossomos sexuais, ele está lá nos cromossomos sexuais, e ele é responsável pelo desenvolvimento dos testículos, por exemplo. Então, ela é uma herança restrita ao sexo. E a herança influenciada ao sexo, que ocorre quando o gene se expressa em ambos os sexos, mas de maneira diferente, né? Por exemplo, é dominante nos homens e é recessivo em mulheres. Por exemplo, a calvície é um exemplo dessa herança. Nos homens, como ela é dominante, ela se expressa, né, através de... como ele tem o hormônio progesterona, tendo a presença desse hormônio, ela se expressa nos homens de uma forma mais agressiva. Já em mulheres, como é recessivo, ela se expressa de uma forma menos agressiva. Bom, aí nós temos as doenças relacionadas ao cromossomo X, como, por exemplo, o daltonismo. Esse tipo de anomalia ela ocorre principalmente em homens, né, em torno de 5 a 8% dos homens, e causa a impossibilidade de diferenciar as cores vermelha e verde. Então, o gene recessivo está ligado ao cromossomo X e eles são incapazes de distinguir essas cores. Em mulheres, existem mulheres portadoras? Sim, mas é muito raro que existam mulheres portadoras. A maioria são homens, porque ela é uma herança do cromossomo X, então o homem que recebe esse cromossomo, ele provavelmente vai ter esse daltonismo. Existe a hipertricose auricular, que ela é uma doença relacionada apenas ao cromossomo Y. Ela provoca o surgimento de muitos pelos nas orelhas dos homens. Ela é uma herança dos genes, né, do gene do cromossomo Y na parte não homóloga, ou seja, na parte que não é semelhante. Todos os homens da linhagem, né, todos os homens que possuem esse cromossomo Y, todos os homens, então, né, quando nasce homem, no caso, provindo desse pai, eles terão essa hipertricose auricular.
pois ela é uma doença, né, causada pelo cromossomo Y. Nós temos o exemplo da calvície, que eu falei para vocês, né, que ela, na presença de testosterona, o alelo da calvície ele age como dominante, e em concentrações baixas do hormônio testosterona, ele age de forma recessiva, né? Então, por isso que o alelo da calvície, tendo um alelo só para a calvície, já é suficiente para que o homem seja calvo. Então, se um homem é dominante, um homem e uma mulher são cesão, ou seja, eles têm dominante para calvície, provavelmente o homem que herdar vai ser calvo e as mulheres podem ter calvície e não se manifestar ou nascerem normais. Bom, aqui algumas curiosidades, né? Nas abelhas, por exemplo, a determinação do sexo ocorre de maneira diferente. Os óvulos das abelhas são fecundados pela rainha, né? Formam fêmeas diploides, assim como nós somos diploides. E já os não fecundados se transformam paternogenicamente em machos haploides, ou seja, os óvulos são fecundados por uma fêmea, os que são fecundados se tornam todos fêmeas, e os que não são fecundados pela rainha, eles ocorrem um processo de divisão celular e se tornam haploides e machos. Já na nossa mosca da fruta, né, o sexo desse inseto é relacionado com o balanço entre os números do cromossomo X e o número de locos de conjuntos de autossomos, ou seja, também é determinado pelo cromossomo X, é determinado pela fêmea, tá? Nesse caso aqui não é determinado pelo macho. Bom, nós exercitando, nós temos uma questão bem interessante. Leandro, preocupado com a possibilidade de vir a ser calvo, consultou um amigo que estava estudando genética. Contou que, embora seus pais não fossem calvos, sua avó materna era. Na família do avô materno não havia histórico de calvície. Seu amigo explicou que a calvície é uma característica influenciada pelo sexo e que se expressa nos homens em homo- e heterozigosidade. Vamos lá, lembrando que homozigosidade são dois pares de alelos iguais. Heterozigosidade são dois pares de alelos diferentes, como, por exemplo, azão-azão e azão-azinho. E nas mulheres, somente em homozigosidade. Assim, concluiu que a chance de Leandro vir a ser calvo era de 50%. Essa conclusão baseia-se no fato de... Vamos lá. Essa conclusão se baseia no fato da mãe dele ser heterozigota. Lembrem-se que a calvície ela é uma doença transmitida pelo cromossomo X. Então, se a mãe dele ela é heterozigota, então pode ser que nesse cromossomo, esse gene seja dominante e seja passado para o filho ou para o neto, né? Provavelmente a mãe dela passou para ela e ela vai passar para o seu filho. Bom, agora que nós já abordamos o tema, treinem em casa, procurem realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acessem a nossa plataforma Eduque. Obrigada!